Agora, então, eu passo a palavra para Paula Abico e para o Jackson Vitor Vaz Lassen, que vão fazer uma exposição conjunta. A Paula é pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal pela ABD Conte, pós-graduanda também em Direito Digital pelo CERS, graduada em Direito pela FAI e é integrante da Comissão de Criminologia Crítica e da Comissão de Direito e Literatura do canal Ciências Criminais. O Jackson é advogado, pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal pela ABD Conte e é graduado em Direito pela Unifaciar. O tema que eles vão abordar agora é sobre os desdobramentos jurídicos na obra Os Miseráveis, o princípio da insignificância e co-culpabilidade no direito penal. Fiquem à vontade. Então, boa noite para todo mundo. A gente vai tratar nessa nossa palestra, sobre o filme Os Miseráveis, que, como eu posso dizer, não tem tanta diferença do livro, já que os dois tratam de assuntos da mesma forma, e o filme até de uma forma muito mais sensível do que o próprio livro. E, primeiramente, a gente precisa contextualizar sobre o que se trata, né? A gente vai falar primeiro do contexto histórico tanto da obra quanto do filme. Bom, todo o contexto histórico que é apresentado no filme se passou durante a Revolução Francesa, entre os anos de 1789 até o ano de 1799. A história abordada na obra, ela se passa na França do século XIX, entre duas grandes batalhas que marcaram o início e o fim da Revolução Francesa, a Batalha de Waterloo e os motins de junho de 1832. Nós temos muito presentes também no filme e no livro os contextos religioso, econômico, social e político. Nós podemos começar citando a submissão financeira e social da mulher em relação ao homem, presente na história da Fantine, que é uma das personagens da obra, em que toda a vida dela é influenciada pelos ocorridos com o personagem principal, o Jean Valjean, que é o protagonista da história. Ela se vê obrigada a trabalhar 16 horas por dia para poder sustentar a sua própria filha, já que ela tinha sido abandonada pelo homem que ela amava. No contexto religioso, é muito presente a figura de um bispo. Posteriormente, a gente vai passar um vídeo e vocês vão poder identificar quem é esse bispo. Ele aparece na história... Opa, apertei errado aqui. Ele aparece na história sem contar a sua própria história. Consequentemente, a gente pode fazer uma analogia vendo ele como uma personificação de Deus. Afinal, é ele mesmo quem acolhe e muda a vida do personagem principal, e é ele quem vem buscar o personagem principal no seu leito de morte ao final da obra, ao final do filme, né? Bom, como a história se passa 35 anos após a Revolução Francesa, as ideologias políticas dos personagens da época são muito evidentes tanto no livro quanto no filme. De um lado, nós vemos Javert, que é um inspetor, representando a monarquia através daquela fidelidade cega pela monarquia. E de outro lado, nós vemos jovens como Marius, um outro personagem que aparece no futuro, né? Porque a história tem vários momentos ali de tempo, né? E esse personagem, o Marius, ele é um bonapartista convicto que tentava de todas as formas mudar as condições sociais do povo na França, né? Como vocês puderam ver, a gente está falando de um Estado autoritário, o povo na miséria, e basicamente a burguesia da época revoltada, né? Bom, a gente entender como a obra conseguiu retratar, como o autor conseguiu retratar tão bem a figura de um ex-presidiário e todas as mazelas psicológicas com que um ex-presidiário sofre, nós temos que entender também em qual contexto ele vivia. Bom,
Quando escreveu a obra, o autor jamais imaginou que mais de 100 anos após a primeira publicação, ela acabaria se tornando um epiteto dos condenados no mundo todo. Acontece que para Victor Hugo, enxergar os miseráveis de sua época não foi difícil, porém seu status social e sua inclinação política, que o levou a outras realidades, mesmo que engajado na política frequentemente, não permitiu que ele tivesse contato direto com as reclamações dos oprimidos devido à forma e à miséria do povo francês, devido à fome e à miséria do povo francês no reino do rei Felipe I, se não fosse por uma pequena peculiaridade nos seus estudos. O que poucas pessoas sabem é que Victor Hugo temperou seu trabalho com uma essência adquirida em um lugar inusitado para ele, a colônia penal de Toulon, no sul da França. No ano de 1824, com 22 anos, o autor, que também escreveu o livro Trabalhadores do Mar e o famoso Corcunda de Notre Dame, ele realizou pesquisas no mundo da penalização, da fobia e do terrível enclausuramento. Nesse ambiente, as suas pesquisas trouxeram vida não mais do que um personagem excelente, mas também as sequelas que o próprio autor imaginava que uma pessoa que estivesse presa em um lugar como a colônia penal de Toulon teria após a sua liberdade. Victor Hugo, assim, acabou criando Jean Valjean, de dentro de um dos maiores e atrozes presídios da França. Porém, o propósito era de criar uma perfeita realidade para os seus leitores, que Hugo imaginava ser incapaz de realizar sem antes conviver com o que ele havia idealizado. Assim, aproximando-se dos estudos de Charles Dickens na Inglaterra, o autor destaca a imensidão de corpos que cambaleiam de um lado para o outro em busca da sobrevivência, numa luta emblemática pelo salvo-conduto dentro da sua própria realidade, uma vez que não estamos falando aqui só da liberdade da prisão, mas também das amarras psíquicas com que um ex-presidiário lida. A descrição da pobreza latente, das injustiças, da conturbada formação social francesa pós-revolução, revela a sobrevida nas ruelas de certas castas que são negligenciadas pela maioria, os burgueses, né? E, consequentemente, principalmente, na verdade, pelo Estado, mas que também possuem no seu cerne o seguro conceito de sobrevivência contra tudo e contra todos. Bom, os estudos na colônia penal de Toulon trouxeram à vida o estigmatizado Jean Valjean, que por ter roubado um pão para auxiliar a sua própria sobrinha, que estava correndo o risco de morrer de fome, ele é capturado e sua sentença a ser cumprida imediatamente fora 5 anos de trabalhos forçados para a nação. Não aceitando isso e após muitas injustiças e sofrimento, Jean Valjean tenta, sem sucesso, uma outra sorte, afastando-se da sua pena tentando fugir. Mais 15 anos acabam sendo somados ao seu desatino. A realidade com que Hugo traz o personagem beira incrivelmente, ou se não, alcança de fato a perfeição. A colônia penal de Toulon era conhecida por fornecer mão de obra ou trabalho forçado nas galés, onde os condenados, com os pés atados, serviam como remadores de navios a grandes embarcações. Lá, ao analisar os motivos da permanência ou entrada de certas pessoas no sistema carcerário, certamente ele acabou analisando injustiças, histórias diversas e muita precariedade, pois foi assim que descreveu os calabouços tanto físicos como psíquicos de Jean Valjean. Bom, agora, Paula, pode dar prosseguimento. Boa noite a todos e todas. Estou adorando acompanhar as falas de vocês. Obrigada, professora Camila, mais uma vez pela oportunidade. Bom, o crime do Jean Valjean, a correlação com o princípio da insignificância, ele é bem interessante para que nós entendamos a própria conjuntura, fazer uma relação com a própria conjuntura da execução penal hoje no Brasil, né? Quando nós analisamos os dados do Conselho Nacional de Justiça e o Banco Nacional de Monitoramento de Dados do CNJ,
nós observamos que 3 tipos penais apenas, como furto, roubo e tráfico de drogas, correspondem a mais de 60% dos indivíduos que estão cumprindo pena hoje no sistema prisional brasileiro. O Jean Valjean, ele foi um personagem que foi vítima de uma injustiça tremenda, né? Tanto pela pena forçada quanto pela quantidade de pena aplicada, porque ele furtou um pedaço de pão. E, infelizmente, quando a gente olha os nossos casos hoje no sistema prisional brasileiro e inúmeros casos que, inclusive, chegam ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, como a gente vai demonstrar alguns casos reais no final da nossa apresentação, de furtos de salame, furtos de carne, de alimentos, enfim, que acabam não sendo aplicado o princípio da insignificância na primeira instância. Isso é algo que tem sido preocupante e recorrente nos tribunais brasileiros, que é a não aplicação da lei penal com todos os princípios e garantias fundamentais e constitucionais na primeira instância, o que acaba culminando com que esses processos de pequenos valores e pequenas quantidades acabem chegando aos tribunais superiores. E não há o que denota que, infelizmente, na sociedade atual, que é uma sociedade extremamente desigual como a brasileira, esses casos acabam se reiterando. A gente também, com base no princípio da insignificância, analisa a questão do princípio da coculpabilidade, que é trabalhado pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni. Inclusive, a gente deixou no Drive um artigo do professor Zaffaroni lá para quem quiser ler depois. A gente disponibilizou vários artigos materiais. E o princípio da coculpabilidade, ele é bem importante, trabalhado junto com o princípio da insignificância, justamente por analisar a aplicação devida da pena, como a culpabilidade deveria ser analisada no caso concreto. O professor Zaffaroni também trabalha esse princípio da coculpabilidade como culpabilidade por vulnerabilidade. Um Estado que não garante saúde, não garante um desenvolvimento digno às pessoas, não garante, como bem apresentou a palestra do Eduardo, não garante a educação. Às vezes, a primeira vez que é apresentado o Estado aos indivíduos é com o direito penal, é com a pena, é com a punição. E reiteradamente isso acontece no nosso sistema penal, no âmbito da execução penal, porque a gente, o Estado, ao invés de garantir o desenvolvimento digno das pessoas, simplesmente aplica a pena em casos nos quais poderiam ser aplicadas medidas alternativas ou outras formas de tutelar esses direitos. Essa estigmatização, né, que ocorre aos apenados no âmbito do sistema prisional e, posteriormente, quando os indivíduos cumprem as penas no âmbito da execução penal e progridem para o regime semiaberto harmonizado ou regime aberto e vão procurar um emprego ou procurar alguma oportunidade de estudo e trabalho, sempre há a estigmatização, que também é trabalhada na criminologia como o labeling approach, né? E essa estigmatização é algo muito forte em decorrência da desigualdade que nós, e do preconceito também que nós observamos na sociedade brasileira com os apenados. E que acaba pesando em demasia nos apenados em situação de vulnerabilidade social, né? Atualmente eu trabalho na execução penal da Defensoria Pública do Paraná e reiteradamente nós lidamos com casos assim ou com casos semelhantes e infelizmente é uma realidade que nos salta aos olhos e nos faz questionar muitas coisas sobre a aplicação da pena, sobre a ressocialização ou a impossibilidade de ressocialização e todos os problemas que permeiam esse sistema de injustiça criminal de fato. Quando ele apresenta o termo ali falando
mas você sempre será um condenado, né? Você sempre será um escravo. A gente pode fazer uma relação com os antecedentes criminais no Brasil, né? No qual os antecedentes criminais sempre acompanharão esses indivíduos que saíram do sistema prisional como um estigma, de fato, e de poucos lugares, poucos ambientes de trabalho realmente dão oportunidade a essas pessoas. O preconceito é bem grande. Reiteradamente, no âmbito da execução penal, nós pleiteamos pedidos de harmonização no regime semiaberto com tornozeleira eletrônica, porque quando eles conseguem um emprego, realmente assim, é uma grande oportunidade. Eles não querem perder essa oportunidade, e aí eles pleiteiam essa tornozeleira para conseguir sustentar os filhos. Em geral, eles têm filhos pequenos. As mulheres presas também, em geral, sempre têm 2 ou mais filhos. Então, é uma situação bem delicada. E tem toda uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a questão dos antecedentes criminais, sobre a reincidência delitiva. E por mais que seja previsto na lei que após 5 anos sem cometer nenhum delito, o que é denominado também pela doutrina de período depurador, o indivíduo seria considerado tecnicamente primário. Na prática, isso acaba não acontecendo. Eles acabam, sim, valorando esses antecedentes criminais. Ele diz: o que que eu vou fazer se não me deram outra oportunidade, né? Como eu deveria agir de outra forma se eu não conheço outra realidade que não seja essa da desigualdade e da miséria? O princípio da coculpabilidade, como o professor Zaffaroni fala de culpabilidade por vulnerabilidade, trabalha justamente isso. Eu me recordo uma vez na aula de teoria do delito, eu fui aluna do professor Paulo Busato. Ele usou bem esse exemplo de equipamentos, ferramentas. O indivíduo havia furtado uma caixa de ferramentas, e daí, quando chegou na denúncia e posteriormente na sentença, for analisado o princípio da coculpabilidade, porque viu que o indivíduo, ele sequer identidade tinha, ele nunca tinha, não tinha nem não conhecia os familiares, não tinha ninguém que pudesse dar algum tipo de suporte a ele. Um indivíduo em situação de extrema vulnerabilidade social, portanto, e então não teria porquê, embora o fato seja ilícito e típico, ele não seria, portanto, culpável em decorrência dessa aplicação do princípio da coculpabilidade e análise dessa vulnerabilidade. É o caso do Jean Valjean, quando ele furta aquela prataria. Posteriormente, o padre fala: não, numa tentativa de ajudá-lo, não, eu doei essa prataria a ele, né, para evitar mais uma punição, porque justamente se relaciona a isso. Quando observa-se no caso concreto que o indivíduo ele não teve oportunidade nenhuma de se desenvolver na sociedade, estudar, trabalhar, enfim, não teve suporte familiar algum, não teria por que, então, considerar o indivíduo culpável e aplicar essa sanção do Estado. Bom, até como eu estava até falando com a Paula antes da gente iniciar a nossa apresentação, né? Eu encontrei um estudo aqui, um trecho, que diz basicamente que a teoria da coculpabilidade trata-se do quê? O Estado, através da figura do juiz, assumir, de certa forma, a culpa concorrente, podemos dizer assim, devido à sua ineficiência. A ineficiência dos seus serviços impossibilitou que aquela pessoa que acabou inserida na criminalidade conseguisse seguir um outro caminho. Eu tenho alguns pontos com relação a esse último vídeo que a gente mostrou, que é até engraçado a gente analisar, que ele cita olho por olho. Ele cita um artigo da lei de Talião, que foi a primeira lei que estabeleceu
um conceito ainda que errôneo de proporcionalidade. Mas se a gente para pensar, na prisão dele, houve proporcionalidade? 5 anos apenas por roubar um pão, chegando a 20 anos devido às tentativas de fuga, não há proporcionalidade. Ele diz olho por olho, mas a gente não vê isso ali. A gente vê basicamente um Estado autoritário, se utilizando de mão de obra escrava dos presidiários. Bom, como a própria Paula disse, e o Rafael citou nos comentários, a gente tem uma coisificação do preso. Como se ele não fosse mais um ser humano, como se ele não tivesse direitos mais. Então ele está à margem da sociedade, ele cometeu um crime, ele agiu contra a sociedade, então ele, a partir de agora, ele não é um de nós mais. Nós não devemos assisti-lo mais. E para fugir dessa coisificação que acaba vertendo para a estigmatização, o que ele faz no final daquela cena? Ele rasga o papel da condicional dele. Quem assistiu o filme sabe o que ele faz depois disso. O que acontece na história, que é basicamente o quê? Ele vai assumir uma nova identidade. A partir dali, ele se torna outra pessoa, outros documentos, ele toma outra identidade para ele, ele cria uma nova persona para ele poder fugir dessa estigmatização e fugir da perseguição que o Estado e a sociedade promovem contra ele. Bom, agora creio que sejam os julgados, Paula, se você quiser comentar. Bom, então, para fazer essa relação com tudo que a gente apresentou, essa intersecção direito e literatura, né? É, hoje em dia tem vários grupos de pesquisa, tem a Rede Brasileira de Direito e Literatura, que é fantástica também. Inclusive, a gente deixou um artigo do Vitor Hugo e da Obra Os Miseráveis no Drive para vocês, escrito apresentado na RBL. E é bem interessante porque cada dia mais está ganhando pesquisadores e pessoas que têm se interessado por esse ramo do direito da literatura, porque de fato é muito rico. A literatura tem muito a acrescentar no âmbito do direito, primordialmente do direito penal, porque tem muitos casos concretos da literatura que acabam tornando-se reais no âmbito da execução penal brasileira. E aí a gente separou alguns julgados de inúmeros Jean Valjeans da sociedade brasileira e que chegaram aos tribunais superiores justamente pelo que fora dito no início, pela ausência de aplicação do princípio da insignificância no âmbito dos tribunais de primeira instância. Então, os indivíduos acabam sendo denunciados, condenados, e esses processos acabam chegando às cortes superiores. Esse caso foi de um indivíduo que furtou R$ 4 em moedas, refrigerante, cerveja e cachaça. Ele saiu do estabelecimento totalizando o valor das coisas que ele furtou, R$ 30, e condenado a 1 ano e 9 meses. R$ 30 não foi nem foi muito menos do que o valor que demorou para esse processo chegar no Supremo Tribunal Federal, né? Então é algo assim que quando é algo a ser pensado tanto pelos promotores, pelos magistrados que denunciaram e que posteriormente condenaram esses indivíduos, se de fato isso deveria ocorrer dessa forma. Tem mais um? Bom, aqui até não está aparecendo a imagem ali, mas é um caso de um indivíduo que foi condenado por ter roubado saca de café no valor de R$ 80, R$ 81, alguma coisa assim, mas a imagem não apareceu. Eu vou passar para o próximo. Uhum. Esse caso é de uma absolvição também de valores, pequenos valores, R$ 29,15, que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes absolveu, ele era reincidente e havia furtado pinga e outras bebidas.
Uma discussão que ocorre ainda no Supremo Tribunal Federal é se é aplicado, se é possível essa aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência delitiva. Em alguns casos eles aplicam, em outros casos eu já vi não aplicarem, como nós iremos mostrar aqui para vocês em mais um julgado. Então é bem delicado, porque ainda não há uma fixa. Eu creio que um dos maiores problemas ainda na aplicação do princípio da insignificância é a ausência dessa quantificação do que de valor, de fato, do que seria insignificante ou não. Eu já vi julgados no sentido de um salário mínimo, é, já, já há outros julgados no sentido de R$ 200, R$ 300. Então, assim, não é uma coisa sólida, né? Não é um valor fixo, o que acaba culminando que processos de R$ 29, R$ 30, R$ 80 acabem chegando ao Supremo Tribunal Federal. Tem mais um caso? Tem. Ali onde não tá aparecendo a imagem também tá só um quadrado. Por incrível que pareça, também é uma condenação. E parece que esses slides estão contra nós. Tipo, só tá mostrando a absolvição. A condenação, não. O próximo, que também não apareceu aqui da condenação. Deu problema na imagem de novo. Eu tô falando, ele só mostra a absolvição aqui. Bom, gente, para finalizar, eu tenho esse trecho do livro aqui. Diz o seguinte: libertação não é liberdade. O forçado sai das galés, mas é perseguido pela condenação. Basicamente, para a gente contextualizar que a aplicação da teoria da co-culpabilidade pelos magistrados e do princípio da insignificância de uma forma mais humana, de uma forma mais correta, né, digamos assim, né, um processo penal mais humano, mais democrático, ele evitaria a estigmatização. Ele evitaria que alguém fosse preso, entende? Porque a partir do momento que você entra num sistema penitenciário como paciente, como um presidiário lá, você é perseguido. Você vai ser perseguido. Infelizmente, essa é a realidade de todos os presidiários do Brasil e do mundo. Bom, gente, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Quero agradecer a presença de todos. Obrigado, gente. Muito obrigada.